Hoje eu resolvi falar de um animador e diretor que eu gosto muito, Don Bluth. Talvez você nunca tenha ouvido falar dele, mas quando eu falar das animações que ele dirigiu, provavelmente você vai lembrar. Olá, eu sou Leide de Rosas, uma drag que vê filmes, e hoje vamos falar sobre animação e um dos diretores com a carreira mais maravilhosa do século XX. Ele começou trabalhando na Disney, lá nos anos 70. Ele participou, por exemplo, como animador de Bernardo e Bianca, Robin Hood e até O Cão e a Raposa, esse clássico subestimado da Disney. Só de lembrar eu choro. Talvez você não saiba, mas nos anos 70 e até meados dos 80, foi uma época em que o estúdio Disney estava atravessando uma época difícil, porque com a morte do Walt Disney, as animações foram perdendo o prestígio e a qualidade. Apesar de termos filmes que são muito memoráveis, como Bernardo e Bianca, em geral essa é conhecida como a fase mais fraca dos estúdios, o que também interferia no trabalho e criatividade dos animadores. Por isso, em 1979, Don Bluth deu um basta e resolveu sair da Disney para fundar seu próprio estúdio. E levou um monte de animadores com ele. O que deixou a Disney feliz? Não, mas gerou um monte de filmes clássicos que você provavelmente já viu. Foi então que saiu o primeiro longa-metragem da Don Bluth Productions, A Ratinha Valente, a história de uma mãe ratinha que tenta descobrir um antídoto para salvar seu filho envenenado e acaba envolvida numa trama com ratos que sofrem experimentos em laboratório. Uma coisa que você vai perceber na carreira do Don Bluth é que os filmes dele tenham temáticas mais sombrias do que os da Disney. Então, por exemplo, aqui a gente está falando de testagem com animais, o que faz com que o filme tenha momentos extremamente perturbadores para uma criança. Eu lembro, tô perturbada até hoje. Em seguida, Don Bluth teve uma parceria que talvez seja uma das mais importantes de sua carreira. Um carinha que estava fazendo um sucesso razoável chamado Steven Spielberg. Foi então que ele lançou Fievel, um conto americano. A animação que conta a história de uma família de ratos que foge da Rússia vindo para a América. O Fievel se perde e ele sofre muito para encontrar a família. E é muito triste, daí ele canta uma música que é muito triste porque ele quer encontrar a família dele, daí a irmã dele canta a música ao mesmo tempo e ela tá em outro lugar e é muito triste. É lindo. É maravilhoso. Assista. Teve até uma continuação, Fievel vai para o Oeste, que não teve tanto sucesso, mas vale a pena ver. Ainda na parceria com Spielberg, ele dirigiu o maravilhoso, o fantástico, o perfeito, o incrível, o inabalável Em Busca do Vale Encantado. A história do Littlefoot e seus amigos dinossauros, porque o Littlefoot viu a mãe morrer, porque ela protegeu ele de um tiranossauro muito malvado. Aí eles têm que chegar no Vale Encantado para reencontrar suas famílias. É um filme tenso. É um filme sombrio, mas também cheio de personagens divertidos. Você vai começar a perceber que é o tipo de filme que a Disney não faria naquela época e talvez não fizesse hoje. Aí ele continua com temáticas maravilhosas, como por exemplo, Todos os Cães Merecem o Céu, sobre um cachorro que morre e tem que se redimir para não ir para o inferno. E o filme mostra o inferno, que é basicamente um monte de gatos aterrorizando os cachorros. É uma história maravilhosa, tem personagens muito cativantes. E, de novo, que temática é essa para um desenho para criança? Mostrar um inferno para os cachorros, onde eles são atormentados pelos gatos, e ele ainda tenta ajudar uma menininha órfã a encontrar uma família. É muito fofo e muito triste. Em 1997, Don Bluth dá uma guinada na carreira e vai trabalhar com os estúdios da Fox, onde ele lança talvez um dos seus filmes menos lembrados, mas maravilhoso, que é Anastácia. A história da princesa russa que perde a memória, se perde da família e tenta reencontrar a sua avó, enquanto é ajudada por uma dupla de vigaristas que quer ganhar um dinheiro com isso. A animação, estudada para lembrar realmente os movimentos humanos, é fantástico. E Christopher Lloyd fazendo o vilão Rasputin é memorável. Nos últimos anos, Don Bluth infelizmente não tem mais dirigido tantos filmes, mas você pode inclusive se inscrever para fazer oficinas online com ele. Ele dá cursos, onde ele fala sobre a criação do Littlefoot, de todos os filmes maravilhosos dele, e ele permanece como um ícone da animação que devia ser mais celebrado, porque com certeza alguma dessas obras já passou pela sua infância e você deve ter chorado e percebido, nossa, isso é muito sombrio para ser da Disney. Se você não conhece esses filmes, não tem contato com a filmografia dele, vai atrás, porque com certeza você não vai se arrepender. E aí, você já conhecia as obras do Don Bluth? Tá ouvindo falar dele pela primeira vez? Deixa aqui nos comentários, conta a sua história de quando você teve um contato com alguma dessas animações. E a gente se vê no próximo vídeo.